Hoje chegou a vez da Turma do Baiano. Nesse sexto episódio de Conversa com a Tropa, a entrevista vai ser com o ator Eric Maximiano, que fez o Marcinho no Tropa de Elite número 1. Confira. Conversa com a Tropa está na terceira temporada e hoje a gente vai ampliar esse nosso leque, né, do Conversa com a Tropa. A gente vai conversar com além da tropa, o outro lado da tropa, né? E para isso, já quero agradecer aqui de ter aceito o meu convite, o Eric Maximiano. Eric, tudo bem? Como é que você está? Obrigado por estar aqui no canal do Guaral, conversando com a tropa, né? Nessa série que a gente está levando. Tudo bem? Isso aí, pô, é um prazer estar com você aqui, cara. Assim, eu agradeço também pela lembrança, né? Aproveito também para parabenizar essa sua iniciativa que você está fazendo, que isso é muito bacana, e aproveitar nessa ferramenta, né, da internet e o YouTube, né, que é uma plataforma bem democrática, e trazer essas ideias, esses papos, que é sempre bem-vindo, né? Tem muita gente que não conhece assim, né, as histórias e tal, porque eu acho que com a internet sai muito daquele nicho, né, só de quem participa, né, daqueles grandes centros de produções. Então, a galera mais do interior, do Brasil e de outros lugares, até de outros países, tem acesso. Então, isso é muito bacana. E estamos juntos. Obrigado pelo convite. É isso aí. Se inscrevam no canal e Deu vamos que like, aquilo tudo, vamos né? para frente. Ô, Eric, você está falando de onde? Onde que você está morando atualmente? Atualmente eu estou falando aqui de Lajinha, Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, aqui bem no leste de Minas, divisa com o Espírito Santo, região aqui bem quase no pé do Caparaó, assim. Ah, legal. Mas depois a gente chega aí, como é que você Sim, sim, foi para esse espaço? Porque aí, antes eu gostaria de saber, assim, a primeira coisa que a gente conversa, o Tropa de Elite é meio que um referencial para a gente, um marco. Mas sim, eu geralmente começo com um antes. O que que te sim. despertou para fazer arte, para ser artista, para fazer cinema? Aonde que, né, na sua história isso deu um estalo e as coisas começaram a acontecer? Isso assim, na verdade, eu acho que desde criança, assim, né? Eu acho que aquele sonho, como toda criança tem um sonho de ser jogador de futebol, eu também tinha, de ser jogador de futebol e tal. E sempre fui um cara que gostei muito de música. Meu pai eu escutava muita música boa, música brasileira, né? E, assim, eu tinha, na quinta e na sexta série, eu tinha uma professora de ciências que ela montou uma turma, que a gente tinha uma escolinha do professor Raimundo, né? E isso em 93, 94, por aí. E eu sempre assistia muito filme, novela, eu gostava de ir no cinema, né? Sempre fui ao cinema desde criança. E tinha aqueles sonhos, né? Às vezes eu via um filme, uma novela, aí me identificava com um ator, eu queria aquela profissão do ator. Aí via um outro, de repente, esse mesmo ator fazendo outra coisa, queria ser aquilo. Aí, na final de adolescência, eu já fui me entendendo assim com um gosto artístico, né? De querer, de ter a vontade de conhecer, de fazer curso, de pensar em estudar. Que aí é uma história que nessa época, isso, no final do... Assim, no início dos anos 90, eu morava em Minas Gerais, onde eu estou hoje, né? Eu fui para o Rio de Janeiro em 96, né, com 16 anos de idade. E esse processo de gostar de arte, cultura, de cinema já era de Minas Gerais, porque eu tenho dois processos. A minha primeira infância, eu morava em Minas Gerais, em Patos de Minas, no Triângulo Mineiro, que já é uma cidade maior, uma cidade grande, né? Nessa época, nos final dos anos 80 e 90, é uma cidade que tinha uns dois, três cinemas de rua. Então, eu assim, com 9, 10 anos, a gente já falava isso, assistia aqueles grandes filmes do Jean-Claude Van Damme, né? Exterminador do Futuro, essas coisas lá atrás,
E aí, por uma fatalidade, meu pai faleceu, a gente saiu do Triângulo Mineiro, minha mãe veio para o leste de Minas, né, bem no interior, uma cidade com 7 mil habitantes na época, assim, né? Então, aquilo... E aí foi nessa cidade que essa professora de ciências montou essa turma. Eu já ali com meus 13, 14 anos, eu gostava disso. E quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu vi uma possibilidade disso mais próximo, né? Falar, aqui eu posso fazer um curso, tal, vou sentindo. E eu sempre fui muito tímido, né? Isso é uma coisa que era difícil, até no primeiro curso de teatro que eu fiz, foi uma dificuldade, que foi assim, em 97 por aí, eu acho, final de 96, 97. Logo que eu cheguei no Rio, eu já procurei e consegui fazer um cursinho, que no final do curso, a primeira apresentação, eu corri, fiquei com vergonha, cheguei perto do teatro, vi um monte de gente que a apresentação era até no teatro lá em Caxias, eu não lembro agora, não era o Ferreira Procópio, não, era um teatro dentro ali da rodoviária. Eu cheguei, vi, eu era bem mineirão mesmo, assim, né, novo, um pouco inexperiente. Aí eu meio que dei aquela fugida, aí o meu professor de teatro entrou em contato e tal, aí eu fui, apresentei, peguei o diploma e tal, e só que eu comecei a trabalhar, né, fui me envolvendo, aí a vida foi seguindo, eu fiz aquele curso ali, mas tinha ele guardado, e num momento assim não estava acontecendo, fui trabalhar e tal. E aí, por um acaso, eu andava de skate, né? E por um acaso a gente estava numa roda e a gente acabou chegando na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. Isso aí era em 99, no final de 98 para 99. E lá estava tendo o incrível encontro dos nobres tupinambás com os bárbaros europeus, que era uma peça de teatro do Anselmo Vasconcelos, Antônio Pedro, Cláudia Boreone, Andréa Dantas, tipo, nossa, bicho, o Luca de Castro, Ricardo Petralha, Sei, aquela galera era muito o bacana. saudoso Júlio Calasso, era uma galera. E eu andando de skate, eu caí meio que de paraquedas ali, e foi bem de paraquedas mesmo, porque eu fui convidado, na verdade, o amigo que nos convidou, Isaac Simão, um grande parceiro também, um grande artista. Ele que me convidou, estava lá em Vista Alegre, né, zona norte do Rio, andando de skate por ali. E ele chamou a galera, vamos lá no centro, tem um teatro lá, tem um monte de menina e tal. E é um lugar bacana para andar de skate, o chão lisinho. E a gente foi. Na verdade, eu nem fui tanto na ideia do teatro. Eu fui num rolê e eu não conhecia muito bem o centro do Rio, porque eu estava há pouco tempo no Rio e tal. Conhecia mais zona norte, Madureira, né, Irajá, aquela região ali, Vila da Penha. E aí eu fui, cheguei ali, a gente estava andando de skate, e calhou que eu fiquei preso entre um lado e o outro lado do palco. E quando eu cheguei na porta lateral assim do palco da coxia, eu estava com um skate na mão, e isso é coisa dos deuses do teatro. Eu estava com um skate debaixo do braço, e por acaso do destino, ou né, os deuses me colocaram ali, a cena precisava de alguém sair do local que eu estava com um skate. E o ator não estava ali naquele local. E assim, eu me lembro, cara, que a primeira imagem que eu vi foi o Anselmo Vasconcelos esbravejando, passa com skate, Paulo, e bradou um palavrão, e todo mundo, e aí meus amigos que estavam do outro lado rindo, o cara atravessa, aí eu peguei o skate, atravessei tremendo, e aí o outro gritou, volta, volta! E era uma cena de vir e voltar. E eu caí na peça, aí depois deu um intervalo, aí a Cláudia Boreone e a Andréa Dantas veio e falou, não, ele não faz parte da peça, ele estava ali. Enfim, eu calhei e fui ficando, cara. Fui ficando ali, aí quando eu vi, eu já estava envolvido nesse espetáculo, que era uma escola, que foi um trabalho assim, impressionante, incrível. O Pedro, Anselmo Vasconcelos, essa galera toda, né, Cláudio Boreone, que ali foi a minha escola mesmo, de teatro. Ali eu acho que me nasci ator, eu renasci, foi ali que eu falei, cara, eu sou um artista. E ali eu participei da peça inteira, que era uma peça, uma construção coletiva,
que contava os 500 anos do Brasil, todos os séculos e tal, né, até chegar no ano 2000, né, desde o descobrimento, que era uma comemoração dos 500 anos do Brasil, que eram várias celebrações, estava tendo no ano 2000, que ia ter no ano 2000, e que foi uma época que a cultura estava fervilhante, assim, né, o início mesmo do ano 2000. E dentro desse processo, dessa peça lá na Fundição Progresso, né, com o CET, que é o Centro Educacional Teatro Escola, nós criamos, eu junto com um monte de artistas também, a gente criou os Escrachados do Teatro, que era um grupo, né, irreverente, né, do início dos anos 2000, que fizemos inúmeras peças de teatro nas areias de Copacabana, de Ipanema, nos Arcos da Lapa, em Santa Teresa. Tinha uma ligação forte ali com o pessoal. A gente apresentou também no extinto Casagrande, antes da demolição. A gente essa lá, né? E aí a minha vida foi girando em torno da arte. A gente criou os Escrachados, ele foi tomando uma proporção bem de atores, mas eram todo mundo jovem e tal. E nesse meio tempo, eu formei família com uma das integrantes dos Escrachados, a Vanessa Azevedo, né? E a gente formou uma família, foi formando, e a gente foi migrando para o cinema de uma forma meio que natural, porque nesse processo eu participei do Cidade de Deus, né? Eu fiz parte também ali da preparação do elenco, da primeira turma, né, de preparação do elenco, né, os primeiros textos que chegaram. Foi mais ou menos por aí. Eu falei bastante aqui, se você quiser interromper e falar alguma. Não, mas tá bacana, porque assim, eu lembro muito assim, a Andréa Dantas me dirigiu num espetáculo em 98, chamado Conversa de Pescador, né? Lá na Gama Filho, enfim. Então, tenho um maior carinho por ela. Eu acho que é nessa época. E eu também, de vez em quando, eu estudei na UERJ, enfim, talvez daí que a gente estava falando, pô, a gente talvez se conheça, talvez seja desse universo, né? E Eles tinham feito antes a Saga da Farinha, lá na UERJ, que era sim, 97, 98, e aí já foram direto para a fundição e começou esse processo. Gabriel Moura também fazia direção musical. Né? legal, era um acontecimento mesmo, né? Sim, É, sim, Eric, assim, você participou então de dois filmes que são icônicos do cinema nacional, né? sim, Cidade de Deus é tipo uma obra-prima, né? sim, Enfim, não dá para a gente passar batido, né? Acho que é sim, uma não. das glórias do cinema nacional. E foi um filme, acho que parecido com o Tropa, nessa coisa da interpretação meio que espontânea, né? Sim, E como é que foi, então, a preparação para o Cidade de Deus e se isso já foi meio que um passaporte para depois você fazer o Tropa de Elite? sim, o Cidade de Deus foi assim, o meu aporte mesmo no cinema. Foi quando eu me descobri também não só ator, né, que é uma outra vertente, eu também sou diretor, sou fotógrafo, montador. Eu, assim, eu gosto de falar que eu sou uma pessoa do cinema. Onde tiver uma vaguinha para mim, eu estou satisfeito. Mais ou menos isso. E o Cidade de Deus foi... Eu estava na fundição, a gente estava fazendo... Já era o final desse espetáculo, do Incrível Encontro, né? E aí abriu testes para o Cidade de Deus, lá na própria fundição, que lá, nessa época, é um centro cultural até hoje, Sim. né? E funcionava a O2 também, a O2 Filmes, tinha uma parte da produtora lá na fundição. E abriu o teste, eu ficava ali passando e via aquela placa ali sempre. E só que as pessoas falavam que não é para coisa que não é para ator e não sei o quê. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí um dia eu parei perto da placa e falei, não, mas eu não sou um ator. Eu nunca fiz nada assim profissional além do set, né, dos escrachados. Já tinha feito algumas coisas assim no teatro, já tinha até ganhado um prêmiozinho de ator num festival regional, mas
eu falei, não custa nada tentar. Mais uma vez, o destino me colocou entre uma porta, né, da arte. Aí eu entrei e me inscrevi. Fiz a inscrição lá, normal. E aí, depois de uns dias, me ligaram, você foi selecionado para a oficina do Nós Cinema, né, na preparação do filme. E aí que foi aquele universo muito... Aí eu conheci um outro tipo de interpretação, que é a interpretação de cinema. Antes trabalhava só com teatro, né, aquela coisa maior, mais expressiva. E aí eu participei dessa oficina de preparação do elenco, que foi com o Guti Fraga, também um grande mestre, assim, que tem também muito na minha carreira dele. Eu acho que ele chegou e falou, foi a partir da mão dele que, cara, agora realmente eu posso ser um artista, porque acho que está no sangue. Aí participei de todo o processo da oficina. Eu cheguei até a ler alguns textos durante o processo todo, mas era um filme que eu achava assim, que eu tinha pouca possibilidade, até mesmo pelo meu perfil, né? Não era tão normal assim dentro do universo do filme, apesar de ter alguns personagens, mas eu era bem novo e tal. E eu participei, cheguei até a ler alguns textos do Zé Pequeno, de fazer aquela mas sempre já com o pé no chão, que eu não faria esse personagem, né, um personagem grande no filme, mas só de participar daquele universo ali para mim já estava bom. Mas acabou que eu fui selecionado para participar, e como personagem, na verdade, no livro e no roteiro, ele aparece bastante. No livro, mais ainda, é um personagem que existe no livro, que é o Ratoeira, que faz parte ali do bando do Cenoura. E eu acabei que participei, fiz como esse personagem, e eu fui para o set. Só que esse filme foi uma coisa que, tipo, eu entrei muito pouco na frente da câmera. E eu estava o tempo, todos os dias. Eu tinha que estar ali de prontidão. E aí, ali eu fui meio que entendendo a matemática do cinema, né? A lente, a câmera, a luz, o som, a arte. Eu pude participar do filme como ator, mas entrando pouco em cena. Eu tinha muitos dias de filmagem, eu ia todo dia. Tá. Montava figurino, mas, por exemplo, se eu ficasse 8 horas no set de filmagem, se somasse tudo, não era 1 hora que eu estava ali, ação, corta e tal. Era muita participação e tal, mas a essência do filme também está ali, né, no elenco, sempre junto. Sim. Aquela atmosfera, ela era evidente para toda a equipe ali, né? E Até tinham mesmo... grandes atores ali, né? O Matheus Natgael tipo assim, é um Então, bicho, né? foi uma outra escola que eu atuei diretamente com ele, né? Eu fazia o Ratoeira, que era do bando, e estava sempre perto. No filme tem até algumas cenas que eu apareço bacana, no assalto à casa de arma, no mercado, no banco, né? Mas são flashes. Foi aí também que eu comecei a entender o cinema, que eu tinha, nossa, aquela cena assim, assado. Quando eu cheguei e vi o filme, eu falei, caramba, bicho, eu quase não me vi. Aí vi o filme umas 40 vezes, né? Mas aí, apesar de eu ter visto Cidade de Deus bem de primeira mão, também outra coisa do destino, que eu acabei assistindo o filme, que eu fui trabalhar depois numa produtora, e eu acabei assistindo o filme junto com os diretores. E ali foi quando nasceu, e aí eu fiz o Cidade de Deus, participei desse processo, né? E ainda, na verdade, aí fiz todo esse processo, e ali mesmo eu me descobri também como um realizador de filmes, né? De querer fazer isso. Aí, pós Cidade de Deus, o Fernando Meirelles montou a oficina de realização audiovisual, né? Onde, com vários profissionais, deram aulas de direção, produção, fotografia, edição, de arte, tudo, né? Uma escola também de cinema com os mestres, na prática. E E o eu Marcinho? participei. Hã? Como é que o Marcinho surgiu aí na sua história? O Tropa de Elite, ele surgiu por conta, na verdade, de um outro filme que eu fiz também como um bandido, que é o Quase Dois Irmãos, da Lúcia Murat. Que é maravilhoso o filme, Foi né? por conta desse filme que eu fui fazer o Tropa de Elite.
eu já tinha feito o teste, né, pro Tropa. Eu não me lembro a época exatamente, mas eu já tinha feito um teste, um primeiro teste assim, pá, beleza, vai lá, vai, e aquela coisa que foi. Não passou, não entraram mais em contato e aquilo. Eu também tava fazendo outras coisas. Nessa época eu estava trabalhando numa produtora de cinema, produzindo alguns DVDs, né? Enfim. E aí depois, depois eu recebi um outro telefonema para eu ir fazer um outro teste para Tropa de Elite. Bacana o filme. E ainda não tinha começado exatamente a preparação, mas já tinha personagens definidos e tudo. Aí eu fui fazer o teste e tal, e aí depois eu fiquei sabendo que o próprio Rodrigo Pimentel, ele assistiu o Quase Dois Irmãos, assim, assistiu e, caramba, pô, Padilha, você já viu o filme e tal? Pô, tem um ator assim, 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 vamos testar ele e tal. E aí eles já tinham me testado, pô, vamos testar de novo. Aí eu fui lá e fiz uma cena, né, com a galera e tal. E aí fui aprovado e fui fazer o Marcinho, que foi um filme também, assim, tipo, impressionante, porque eu já vinha, tipo, quase de uma terceira preparação com a Fátima Toledo, né? Então aquilo já estava bem natural, né? Foi muito rápido, eu já tinha entrado naquela atmosfera ali do filme. E é um filme também com um elenco espetacular, né? E, enfim, eu fico até porque um grande parceiro, né, cara? O Caio, um grande irmão saudoso e eu lembro muito dele nesse filme porque é um cara tipo muito generoso assim e é um cara com uma experiência muito grande. Ele foi, desculpa aí, velho. Eu lembrei assim que foi quando eu conheci ele pessoalmente, né? Eu já conhecia por causa de televisão, de tudo. E eu me sinto privilegiado de ser do interior, né? Assim, e ter conhecido grandes pessoas. E o Caio eu acabei me tornando amigo dele, enfim. É um cara super generoso, grande ator, né? E a gente teve uma preparação muito bacana. O André Ramiro também. A gente criou meio que uma família ali, tipo bandido, polícia, que no ação era totalmente inimigo sanguinário, no corte a gente já estava se abraçando e brincando, a gente tinha, né, muita brincadeira. Foi um filme assim marcante pra caramba na minha vida, né, além da bilheteria. Um filme também inusitado em várias coisas. Foi um filme que, para mim, né, a pirataria do filme também foi uma coisa inusitada na minha vida, que eu acabei sendo pirateado junto com o filme, porque, na verdade, o meu personagem ele ficou sendo um bandido emblemático e por ele tipo, saiu em várias peças de divulgação do filme, desde a caixa de pipoca do cinema da estreia a cartazes, lambe-lambe na rua, cartazes de ponto de ônibus, e até em capas de DVDs piratas e cases de DVDs piratas lá na Uruguaiana, que foi uma vez eu passando na Uruguaiana, ali perto dos caras, caramba, meu irmão, chega aqui, eu tive que parar na barraca e os caras vendendo case, né, com o meu rosto, assim. Foi uma coisa bacana, tipo, que na verdade, cara, eu não ganhei nada por isso, velho. Minha cara tá em todo mundo. O cara ficou milionário, tá com a cara em tudo quanto é lugar. Mas, Na verdade, não é bem assim, né? e aquela coisa que acontece, como eu também faço, né, o cinema, eu produzo filmes, eu sei como que é. E assim, não estava premeditado a minha personagem fazer parte das peças publicitárias. Né? Eu acho que ali, dentro dos frames, na montagem, os designers gráficos ali, os artistas visuais, eles entenderam, encaixaram e criou e fez parte. Né? Isso é até bacana, que era igual passava na Uruguaiana, era E o que que você atribui assim ao sucesso do filme, Eric? O que que você acha assim? Pô, a pirataria de certa forma acabou ajudando um pouco a popularizar o filme, que talvez
pessoas que não iriam ao cinema, né? Normalmente não vão ao cinema, né? Mas o que? Será que foi essa linguagem realista? O que você acha que pode ter sido a chave desse sucesso? Um filme que até hoje as pessoas repetem falas e ficam tão empolgadas, né? Eu acho assim, pode até parecer suspeito falar, mas assim, eu acho que um grande filme, ele vem primeiramente pela sintonia de uma grande equipe, né? E eu acho que começando daí, o filme ele já tinha tudo para ser um grande sucesso, que era uma equipe assim absurda, né, de falando da técnica, elenco de técnica de toda a equipe, né, coesa, focada no filme. O Padilha é um grande diretor, né, com o Marcos Prado também uma produção né, bem feita, bem elaborada, bem executada. Lula Carvalho com uma luz impressionante, uma câmera viva, né? O som do Leandro Lima, né? Muito. Cara, tudo. Eu não lembro o resto das equipes, tipo a arte, eu não lembro exatamente, mas o grande elenco. A pegada do filme, ela é essa, igual você falou, né? Realista. E é um filme bem natural. Você vê que os atores, ele é tudo muito muito real. Parece um recorte que você está vendo ali, tipo na TV mesmo, que é uma história que na época do filme era uma história frequente. Na verdade, eu peguei, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, o final meio que dessa época do real do Tropa de Elite, que era 95, por aí, mas eu em 90 já era um Rio de Janeiro bem daquele bagulho meio tenso. A gente tinha medo da D20, sacou? Aí, tipo, Robocop, os carros, a gente... Era uma coisa, você, tipo, via aquelas coisas, já era... E o filme trouxe aquela realidade, assim, bem claramente, né? Eu acho que esse foi o... Eu acho que a pirataria foi só o que, igual você falou, popularizou o filme, né? Mas eu acho que não deixou de levar ninguém no cinema, né? Por ele, eu acho que isso fez até... E sem contar que a cópia que as pessoas viram exatamente, apesar de ser o filme e tal, mas que quem é cinéfilo, quem gosta de filme, sabe que ali era um corte, era uma coisa que ainda não Sim. estava oficialmente finalizada, né? Que, na verdade, eu acho que eu tinha até essa cópia que um amigo meu falou, ligou para mim e falou: Caramba, já vi teu filme. Eu falei: Ah, para sacanagem, filme. Nem Nem eu, estreou aí. eu não vi nenhuma sequência do filme, mas não, já vi, vou te levar o DVD. E me levou o DVD na época, né? Enfim, mas foi um marco, assim, uma coisa que é um filme, enfim, antológico, assim, até uma outra coisa, né? É um filme que você vê um processo. Quem não entende mesmo o processo da construção do filme, né? E agora a gente, sei lá, 10, quantos anos? Quase Quase 10, 15 já, né? Estamos aí 15 para anos, 15. 2012, 13, por aí. Aí eu venho na cabeça várias cenas, né? A correria, sobe, volta, o cheiro da fumaça, entendeu? Do tiro, aquela ação. E tinha também uma equipe, né, no filme hollywoodiana, velho, de efeito especial, de preparação também, de queda, de tiro. Os americanos também, assim, bem com uma pegada de filme de ação, sabe, de guerra. Os caras com... Né, você já entrava ali nos sete mesmo, ali, nas sequências de troca de tiro ali, que a gente chega antes do BOPE invadir, que a gente encurrala, né, o Capitão Neto e o Matias no beco. Bicho, quando você entra naquela sequência ali, já todo mundo, você vê a cara dos atores, todo mundo em cena, e os caras do efeito especial, todo mundo escondido com paintball, velho. Você sentiu o paintball passando no seu cabelo, velho, resvalando. Não é efeito especial de explosão. Os caras são muito...
Aí você vê, quando você vê, bicho, você tá mesmo numa troca de tiro e tal, uma coisa muito bem arquitetada, uma produção assim perfeita, né? Tá, eu acho que esse foi o grande sucesso mesmo. E, Eric, e depois do Tropa, aí, o que você fez? O que te levou, de repente, a voltar para Minas? O que você está fazendo hoje em dia? Conta aí para gente. Então, depois do Tropa, né, igual eu falei, eu tenho essa vertente de trabalhar também, além de ser ator por trás das câmeras, como ou fotógrafo, diretor, ou montador, produtor também. Eu continuei produzindo minhas coisas, meus curtas-metragens, trabalhando como ator, participei de muita coisa na Record, várias novelas, assim. Eu nunca fiz uma novela inteira, de ponta a ponta, mas fiz grandes participações legais, né, em algumas novelas, tipo, fiz uma participação em Vidas Opostas, Pecado Mortal, Poder Paralelo, né? Aí eu fiz depois, fiz A Lei e o Crime, que é a minissérie também, mais nova, fiz um episódio completo, né? Fiz a Dona Xepa, fiz Milagres de Jesus também, o primeiro episódio fiz o Pescador Aron, né, no Milagre da Pesca, que também foi um grande trabalho. E eu continuo trabalhando com, né, com cinema, continuo dirigindo meus filmes, fazendo meus projetos, né? Tenho meus projetos de cinema, de longa-metragem, de curta, enfim. E eu tenho um lado também muito social, de trabalho social, sociocultural. Eu decidi voltar para a minha cidade, né, minha região, para fomentar a cultura, para trabalhar com arte, cultura, educação, com os jovens do interior aqui da minha cidade, né? A gente montou, eu estou aqui efetivamente desde 2018, né? E a gente montou o Laboratório Criativo GMA Casa de Cinema Lajinha, que é aqui na nossa cidade, que é o único espaço cultural que existe na nossa cidade. Nossa cidade tem menos de 20 mil habitantes, né? Uma zona rural também bacana. Esses 20 mil habitantes distribuídos entre cidade, né? Distritos e zona rural. A gente é o único espaço cultural, né? Gratuito, público, sem patrocínio, sem incentivo, bem na garra, né? A gente tem uma que até eu vou usar o mesmo termo que ela usou, que a gente achou bem, ela é a nossa mecenas. A gente tem uma mecenas não financeira, é uma mecenas que ela cede o coração do projeto, que é o espaço, né? O corpo, na verdade. O coração, na verdade, é eu e São Vanessa, vocês. e tratamos isso com todo o nosso amor e carinho, dedicação, junto com a nossa família, com nossos filhos. A gente tem uma família grande, né? São 5 filhos, com a gente aqui são 4, que o mais velho está fazendo faculdade lá no Paraná, né? Enfim, e a gente tem esse projeto, tem esse sonho. A gente, desde 2019, a gente efetivamente está produzindo cinema aqui na cidade, teatro, dança, né? Balé, música. A gente já produziu 4 curtas-metragens, 2 deles premiados, já participamos de mostras internacionais, festivais internacionais. Show. A gente participou de vários festivais aqui do leste de Minas. Inclusive, na verdade, o primeiro desses 4 filmes, ele é meio que um documentário, é uma experiência real minha, um documentário muito pessoal, que depois eu posso te mandar o link, se você quiser botar depois na descrição, divulgar, que é o Antes de Chegar na Sua Mesa, Passa pelas Nossas Mãos. Que antes de, na verdade, chegar a esse ponto que eu estou hoje com esse projeto, que depois eu posso disponibilizar o link para vocês, que é, quem quiser também acessar a GMA, Casa de Cinema Lajinha, Minas Gerais, no YouTube. Eu vim em 2015 para Minas Gerais, com o sonho de implantar esse projeto. Fomos para 2015, 2016, 2017, nada dando certo, e já tinha acontecido
várias coisas, problemas de saúde, né, grave, de família, o dinheiro acabando, o projeto não dando certo, e aquela coisa, bicho. Aí aqui o único meio de trabalho na região é a colheita do café, colher o café mesmo, alternativa, né? Ou seria isso, eu não teria como, naquele momento, voltar para o Rio de Janeiro de imediato, que eu tinha gastado todas as nossas economias com a tentar estruturar o negócio aqui e tudo. Eu não tinha condições de manter mais um tempo e reestruturar no Rio. Eu falei, agora eu tenho que me estabilizar de novo financeiramente. E aí eu fui colher o café. Aí quando eu cheguei naquele universo, eu falei, bicho, vou fazer agora. Aqui está a história vai dar certo, eu vou criar um projeto de um documentário sobre esse universo, vou fazer uma pesquisa. E comecei com aquilo na cabeça, apesar de eu ter já naquela época todo o equipamento de fazer um filme, como eu já estava bem ferrado, eu fiquei com medo de levar meu equipamento para a lavoura, para o meio de rosa. Cara, eu perco uma lente, estrago uma câmera, aí o meu prejuízo vai ser maior ainda. Só que celular, né, cara? Eu comecei com aquela intenção, vou fazer uma marcação de luz, eu vi uma paisagem legal, comecei a enquadrar com o celular, mas dando uma cinematografia nos planos que eu estava fazendo, meio que como um diário para eu formatar um projeto de um documentário para voltar com uma equipe no ano seguinte, com estrutura, com pai, contar aquela história, um filme, né, de longa-metragem, que eu falo, poxa, é um filme que tem a cara do É Tudo Verdade, né? Inclusive, esse projeto ele existe para ser realizado. E aí, em 2017, eu participei dessa colheita de café, fiz esse material todo, fiz algumas pílulazinhas para brincar com meus amigos que eu fiz durante a lavoura, que a galera, o audiovisual, e na forma que eu dava as edições, era muito novo aqui, né, na região. A galera não estava muito acostumada com a pegada meio de cinema, com coisas simples. Eu tinha um equipamento que as pessoas achavam que era até uma nave espacial, um computador de edição, né, que usava com duas telas, aí os programas, manipular a imagem. E ficou aquela coisa muito brincadeira. E, na verdade, nessa época, pode-se dizer que eu estava até com depressão, né, cara? E não deu certo os projetos, vou voltar assim. E a coisa foi acontecendo nesse meio termo. A Vanessa Azevedo, minha esposa, ela participou de um processo de licitação, inclusive nós dois, para dar aulas, né, de arte numa prefeitura vizinha, que no caso é onde a gente trabalha, mora atualmente. Isso no início de 2018. Aí a Vanessa fez o processo, eu fiz também para dar aulas de teatro, aí na época eles não tinham fundo para o teatro e tal. A Vanessa, ela é bailarina, começou a dar aulas nessa prefeitura dessa cidadezinha vizinha e tal. E aí depois, por acaso também, do destino, eu acabei fazendo um trabalho para essa cidade e, e a gente acabou mudando para cá, enfim. Não rolou muito bem com os apoios, os viés, que a cidade também é muito pequena, o sistema de financiamento cultural é precário. Agora que as coisas estão começando a engatear, o governo de Minas está muito empenhado nessa questão da cultura, nesse remonte cultural, apesar do nosso município, em 2020, não ter sido contemplado pela Lei Aldir Blanc. A gente continuou produzindo com recursos próprios e tal, e esse ano a gente ainda tem a possibilidade, a lei vai chegar no nosso município, a gente espera poder fomentar mais o trabalho. Aí, né, se formos contemplados de fato, aí eu fiz esse documentário. E quando eu vim para essa cidade, comecei a trabalhar com teatro aqui, ali. Só que o teatro nunca, as pessoas nunca foram ao teatro. Você encontra essa realidade, porque o nosso projeto funciona também no Cineclube todas as quintas-feiras, gratuito para a população, que exibimos obras nacionais, replicamos festivais, mostras, igual a Cavi de 20 anos, né, da Cavi, a gente transmitiu aqui, a gente faz esse movimento de formação de plateia. Aí eu montei, eu ver que senti que a galera gostou do audiovisual, a garotada, a juventude, eu falei, vamos fazer um cursinho? Aí todo mundo, o cara é maluco, tal, vai fazer um filme com o menino.
juntei os meninos, eu estava tentando fazer uma peça de teatro, e a questão do público, a vergonha, não conseguia apresentar. Eu falei, não, vamos mudar, vamos fazer o teatro, mas ser um modelo de filme. Aí eu readaptei a peça, assim, fiz a peça no modelo de filme, filmei ela e aí apresentei. Aí os meninos foram se interessando, eu falei, poxa, mas eu preciso, né, fomentar esse projeto, eu tenho que fazer algo a mais. Aí eu lembrei desse material que eu tinha, da Lavoura, e aí eu fui focar em fazer um filme, contar essa história, porque havia um festival, né, o Filmae, Film Festival, lá de Brasília, que é o primeiro festival nacional e internacional só para celular e dispositivos móveis. E eu falei, cara, eu vou focar e tentar ver que aí a nossa cidade pode ser vista, um projeto. E aí, aquela coisa, mostrando para um aqui, só que eu tinha aquele receio que foi todo feito no celular, né? E aí eu fui e coloquei no Filmae, a gente foi selecionado e ganhamos o festival, né? Como melhor documentário, melhor filme. E eu acho que a própria população, poxa, o cinema, cara, aí trouxe já o primeiro prêmio. E aí eu já estava trabalhando com outros adolescentes uma ficção, é um roteiro com a própria aluna. E ela queria fazer um vídeo, eles iam gravar num celular. Eu falei, não, gente, vamos fazer um filme? Aí ele falou, olha lá, o maluco de novo falando. Aí a gente falou, vamos fazer uma coisa. Aí a gente fez um filme com uma criação, figurino, com arte, né, direção de arte, uma fotografia, tentando fazer uma coisa mais de época. E fizemos um filme assim, de 18 minutos, e o filme bacana, e começamos a colocar em festival. O filme também ganhou prêmio de direção de arte, ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante com o primeiro trabalho do ator, né, que nunca tinha feito nada. E aí a gente começou, antes de chegar na sua mesa, esse documentário já ganhou mais de 8 prêmios esse Legal. ano nos festivais. E a gente vem, assim, eu estou sem atuar desde 2015, né? Atuar profissionalmente. Eu atuo aqui com os meus alunos e tal. A gente está começando a produzir uma série, né, que é Monte Alegre, e eu vou atuar nessa série. Na verdade, na verdade, eu quero voltar a atuar, inclusive, se tiver algum diretor, quiser o Eric de novo aí, só me chamar e entrar em contato. Mas a última participação que eu fiz como ator, se eu não me engano, foi lá na Record em 2015, eu acho que foi o Pecado Mortal, que eu tinha feito Milagres de Jesus, que a gente filmou lá no Piauí. E aí depois, quando eu voltei, aí eu tinha voltado para assinar algumas coisas, aí caramba, o Eric e tal, pô, bicho, vamos fazer uma participação na novela. Aí eu fiz, e foi logo em 2015 que eu decidi vir para cá. Né? Não de desistir de ser ator e tal, eu vim com esse viés de produzir um trabalho cultural mesmo, num lugar onde é carente de cultura, que é o interior de Minas Gerais, e que tem um afeto que a família da minha mãe é toda daqui, meus avós, bisavós, né, né, toda a minha família faz parte. Sua raiz está aí, né? Chalé e Lajinha, que é onde a gente atua, assim, mas eu pintando algo, né, algum convite, faço, mas é porque esse viés aqui é um celeiro muito grande, cara. A gente tem uma juventude talentosa, né, precisando desse incentivo, né, uma galera cheia de vontade de aprender, de fazer, e você vê que é o talento. E, assim, e com esse... Hoje em dia é muito fácil a gente ajudar a fomentar isso nos interiores. Sim. E a gente descobrir grandes artistas, grandes profissionais da cultura, do audiovisual. Agora democratizou bastante por conta disso, até por conta da pandemia. Então, self-tapes todo mundo pode fazer, a maioria tem um celular. Então, eu acho que a gente tem essa possibilidade de não estar só aquele eixo Rio-São Paulo, né? Sim. Então, é cultura para tudo quanto é lado. Sim. Eric, quero te agradecer muito, tá bom? Por esse papo, a gente ficaria aqui muito, muito mais tempo,
né? Sim, sim, sim. Mas eu acho que foi na medida para a gente te conhecer, lembrar de você, te mandar Sim. esse abraço. E o espaço aberto para você mandar também um abraço para o nosso público. Enfim, espaço para você fazer suas considerações finais aí. Primeiramente, eu agradeço o convite, né, novamente. Foi um prazer, né, estar batendo esse papo com vocês aqui, lembrar dessas histórias. Né? Agradecer também quem está nos assistindo, né? Comente aí, dê seu like, se inscreva no canal, multiplique isso. Aproveitar também, acesse o canal da GMA, Casa de Cinema Laje, Minas Gerais, que é um projeto sociocultural de cinema aqui na nossa cidade, é um projeto independente, né? Mandar um recado também para os diretores, produtores de elenco, estou na área, entendeu? Estou um pouco afastado, estou preparando um material novo, que é essa série que a gente vai fazer, eu vou atuar, enfim. E aproveitar a galera para divulgar e ajudar, enfim. Estamos juntos, bola para frente, o cinema na veia. E parabéns também, Guilherme, pela sua iniciativa. É isso aí. Tamo junto. É isso aí, Eric. Muito obrigado e fiquem ligados porque Conversa com a Tropa continua, né, nessa segunda temporada. Grande abraço, tudo de bom, sucesso para você aí. E quem sabe a gente vai se encontrar aí nos sets aí no futuro. Isso Tá aí, bom? com certeza, cara. E vamos juntos, vamos fazer parceria com a Casa de Cinema. Vamos aí. Show de bola. E aí, curtiu a entrevista? Se curtiu, dê um like e compartilhe para todos os seus amigos. Quero mandar um abraço aqui para Lucas Samuel, Alex Silva e Ricardo Pereira. No próximo episódio vamos entrevistar o ator Murilo Elbas, que foi o Coronel Antunes no Tropa de Elite 1. E até o próximo episódio de Conversa com a Tropa. Até lá!